Grafite, quando o Cruzeiro anunciou o Luvanor, foi uma corrida nossa para buscar informações sobre o Luvanor, que é um atleta que nenhum de nós aqui conhecia. E obviamente que os analistas, eles buscam informações e eles dão uma destrinchada na carreira do atleta, então, mas diferentemente do Grafite, que conhece muito bem o Luvanor, que já chegou, foi apresentado de uma forma descontraída, porém muito interessante, que é o Luva do Cruzeiro, né? Ele fez aquela brincadeira do luva de pedreiro e tal, e foi muito legal a chegada do Luvanor. E assim, o que as primeiras impressões de quem está no clube é de que é um atleta extremamente alto astral e tal, mas o que interessa principalmente é que além do alto astral ele traga uma alta qualidade de bola para esse time do Cruzeiro, que perdeu para o Remo agora, existe uma certa desconfiança que parte naturalmente do seu torcedor, com um jogador que é desconhecido e que não é um jovem jogador. O que o Grafite pode, a princípio, falar do Luvanor, contratação recente feita pelo Cruzeiro, Grafite? Olha, eu posso acrescentar que é um jogador que vai como você já falou, né? A primeira impressão sobre a pessoa dele, né? Ele é um cara super alto astral, super do bem, super profissional, trabalha bastante. Não atuamos juntos lá no Oriente Médio, jogamos mas como nossos clubes eram vizinhos e nós éramos vizinhos também, nosso contato diário foi muito intenso, sabe? É um cara que tem muito família, muito caseiro, que tem o passaporte moldável, né? Engraçado que tem um episódio com ele, na época que eu jogava lá em Dubai, meu treinador era romeno, né? E meu treinador passava algumas instruções em romeno para o auxiliar dele, que transmitia para os jogadores locais, né? Para os árabes. E o Luvanor entendia. Aí um dia meu treinador xingou o Luvanor e o Luvanor entendeu, retrucou ele. E aí a gente ficou mais próximo ainda com essa resenha, mas assim, falando do aspecto tático dentro de campo, é um jogador que vai entregar muita intensidade, somente pelos lados do campo. É um jogador que marca bastante gols pelo fato de ser um jogador alto, ele tem boa impulsão, bom tempo de bola nas bolas aéreas. Jogou muito tempo no Oriente Médio, marcou muitos gols, mostrou muita qualidade. E volta para o futebol brasileiro. É uma readaptação. Eu acho que é importante o torcedor ter um pouco de paciência, porque ele está voltando ao futebol brasileiro, onde ele não atuou com muita frequência, ainda mais no nível de alta performance, como é no clube como o Cruzeiro. Mas pelo que eu conheço, pela característica dele, ele é um cara que vai entregar muito e se adaptando bem. Vai ser uma grande contratação do Cruzeiro aí, que além de marcar gols, é um jogador muito inteligente taticamente, que pode ajudar bastante a equipe. Ô, Grafite, bom dia. Aqui é Lohana Lima. Prazer ter você aqui com a gente no 98 Esportes. E você brincou aí, né? Falou sobre os dois lados, né? Hoje na comunicação, mas antes como jogador. E eu queria te perguntar justamente sobre mercado alternativo, porque muitas vezes, quando um jogador está retornando para o futebol brasileiro, passou um tempo no Oriente Médio ou em outros mercados, há uma tendência de na verdade não é o preconceito, não, é o preconceito mesmo, de que esse jogador está vindo desse mercado, o que o Cruzeiro ou demais clubes foram procurar esse jogador em tal lugar, em tal país. O próprio Hulk, né, ele já disse algumas vezes que quando ele estava para retornar ao futebol brasileiro e ao Atlético, né, ele pensava, gente, mas será que as pessoas não me acompanharam? Porque o que elas estão falando não tem nada a ver com as minhas características, etc. Então, muitas vezes, o Hulk já destacou isso. Então, eu queria saber de você, por esses dois lados, tanto de uma pessoa que jogou no mercado alternativo, depois retornou ao futebol brasileiro, como que você se sentiu, né,
essa movimentação também de análises e hoje trabalhando do lado de cá também. Como que você vê muitas vezes, talvez até uma precipitação em analisar esses jogadores que estão vindo de um mercado alternativo? Seja muito bem-vindo, viu? Muito legal ter você aqui. Obrigado, Lohana. O prazer é meu estar com vocês aí. Olha, existem dois lados bem interessantes dessa questão sua, Lohana. Quando o jogador é conhecido e quando o jogador não é conhecido. No caso do Luvanor, o Luvanor não tem, o torcedor do Cruzeiro, do futebol brasileiro, não tem um conhecimento do aspecto individual dele. Ou seja, então fica uma certa dúvida. E até para o Luvanor isso é muito bom, porque não cria uma expectativa muito grande. No caso do Hulk, o Hulk, todos já conheciam o Hulk da seleção brasileira, que atua no Porto, e já existe quando o jogador volta, que nem no meu caso, ou do Hulk, que já jogou, que já atuou no futebol brasileiro em clubes como Vitória, mas se destacou muito no Porto, na seleção brasileira, no Zenit. Aí, o torcedor tem a imagem do Hulk da seleção, que ele vai fazer aquilo que ele fazia na seleção. E ele surpreendeu a todos jogando de outra maneira, de uma maneira mais avançada, marcando mais gols. Então, quando o jogador não é conhecido, como no caso do Luvanor, gera a expectativa da dúvida. O que o Luvanor vai apresentar para nós por não ter o conhecimento. E quando você vem do mercado alternativo, fora do continente europeu, das grandes ligas europeias, que a gente acompanha mais, tem o hábito de acompanhar mais, gera uma certa dúvida, porque ele está no Oriente Médio, lá no Dubai. O campeonato de Dubai não passa aqui, a gente não sabe, a gente vê só os números. Só que a gente precisava ver o desempenho, os jogos, isso tudo. Então gera uma certa desconfiança. É um jogador que tem uma idade muito boa para voltar para o futebol brasileiro, ainda pode jogar em alto nível há alguns anos, pode ter uma alta performance em alto rendimento, e é um mercado que se busca muito, tanto é que esse mercado busca muitos jogadores brasileiros hoje, né? A gente vê muitos jogadores brasileiros saindo por Oriente Médio, para o futebol russo, para o futebol chinês, agora deu uma parada, né, por causa das novas medidas da lei da China para jogadores estrangeiros, mas aquele mercado que era nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era a Europa, e a gente tem um acompanhamento maior, a gente consegue acompanhar com mais frequência, é mais fácil quando esse jogador volta para ter essa análise, mas quando vem de um mercado alternativo como esse, fica a certa dúvida assim. Eu não tive esse problema. Eu voltei para o Santa Cruz, eu já era conhecido pela minha passagem anterior e graças a Deus eu consegui fazer igual e até um pouco melhor, né? Então isso me ajudou bastante. Mas para o torcedor, quando ele conhece o jogador que já teve uma passagem anterior ao clube, ele fica sempre com aquela expectativa do cara ter o mesmo desempenho que teve quando teve na primeira passagem. O Grafite, é o CJ aqui que está falando. Prazer receber você aqui no 98 Esportes. Muito legal esse intercâmbio, essa resenha. E aí eu queria te perguntar, como um ex-atleta, a sua opinião sobre... Você na primeira resposta aí que deu ao Everton, você falou sobre adaptação ao futebol brasileiro. Aí, hoje nós vivemos um mundo muito imediatista, né? Claro que o torcedor, a própria imprensa também tem culpa disso, a gente quer o resultado muito imediato, o futebol pede aqui no nosso país, esse resultadismo influencia muito na análise e tal, mas hoje a gente tem dois momentos distintos no Cruzeiro. Um é a fase transição SAF, saindo da associação, indo para a empresa, entrando um Ronaldo e ali dando, pelo menos nesses primeiros passos, uma tranquilidade extracampo. Isso seria o positivo. O negativo é uma pressão para subir. Uma equipe igual ao Cruzeiro, 3 anos de Série B, o torcedor já não quer mais e não aguenta mais disputar essa competição. A sua opinião, o que vai ser mais fácil ou mais difícil para o Luvanor? Ter esse Ronaldo e essa SAF que
que vai dar um respaldo ali, ou essa pressão pode atrapalhar muito nessa adaptação ao futebol brasileiro? Prazer te receber, ô Grafite. Obrigado, CJ, o prazer é meu. Olha, tem o copo cheio e o copo vazio aí, né, CJ? Eu acho que o copo vazio aí é o fato do Cruzeiro estar na Série B, de ter a pressão já psicológica e qualquer jogador ou dirigente que vai chegar no Cruzeiro hoje vai falar que o objetivo é subir para a Série A. A gente sabe que é um objetivo muito difícil por toda essa transição que o Cruzeiro está passando, somente dentro de campo, né? Saída de jogadores, chegada de jogadores. Na minha opinião, o Cruzeiro tem uma base muito melhor do que tinha nos anos anteriores, nos últimos 2 anos que jogou a Série B. Eu acho que as chances esse ano são reais de subir. Nos outros 2 anos, em momento algum, o Cruzeiro teve chance de subir. Em momento algum, conseguiu, né? E só a camisa hoje, como você falou, né? O futebol evoluiu bastante. Só a camisa hoje não ganha jogo, né? A camisa do Cruzeiro é muito pesada. A gente tem Cruzeiro, a gente tem Vasco, a gente tem 5 campeões brasileiros na Série B esse ano. Ou seja, o gargalho é muito estreito para subirem só 4, né? Então é complicado. E tem o copo cheio que o quê? Ele não vai ter a pressão que os jogadores tinham no ano passado, pelo fato de ter o Ronaldo, de ter um SAF vindo no Cruzeiro por trás agora, uma blindagem. Essa SAF pode ser um escudo para os jogadores ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar no dia a dia, né? Porque às vezes o torcedor vem sempre o resultado do campo, o torcedor é paixão, é emoção. Ele vê o resultado de campo, mas quando ele pensa também, pô, o clube está numa transição, está saindo de uma crise profunda, está saindo institucionalmente do momento do fundo do poço e está tentando se reerguer. Isso tudo a gente sabe que leva tempo por tudo que foi feito nas gestões anteriores no clube do Cruzeiro. Foi muito lesado, foi muito lesado o clube. Ou seja, tem esse lado positivo, que a SAF, o Ronaldo, dá uma blindagem para esses jogadores. Mas eu acho que essa responsabilidade é bem dividida hoje. Eu acho que nos últimos 2 anos ficou nas costas dos jogadores e esse ano está mais dividido. Eu acho que esse ano os jogadores terão uma tranquilidade melhor para trabalhar, desde que o desempenho dentro de campo seja favorável. E pelo que eu venho acompanhando, o Campeonato Mineiro, o trabalho do Pesolano, eu trabalhei no jogo contra o Bahia, apesar da derrota do Cruzeiro, a gente viu que é um time organizado taticamente, que tem um padrão de jogo. Falta chegar algumas peças ainda para acrescentar mais qualidade à equipe. Essas peças chegando, se adaptando bem, eu acho que o Cruzeiro tem chances de subir sim.